Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 ações até R$ 5 e baratas, né, em relação ao seu preço sobre valor patrimonial. Na thumb a gente colocou aí alguns potenciais de até 400%. A gente vai falar um pouco sobre esses potenciais, mas o que eu gostaria de dizer é que nenhuma dessas empresas estão em recuperação judicial, elas pagam dividendos. E outro lembrete, não vou falar aqui neste vídeo de Banco BMG, Klabin, Sanepar, a Companhia Brasileira de Alumínio e nem a CSN Mineração. Por quê? Porque eu não gosto delas? Não, porque já tem muito vídeo falando sobre elas, então eu quero trazer para vocês novidades, ações fora do radar, valor até R$ 5, baratas em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, ok? Então vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, a nossa primeira empresa que a gente traz aqui é a Raízen, a gigante Raízen. Você conhece ela? Parte de etanol nos postos Shell. Com certeza você, se você já abasteceu aí álcool no seu carro num posto da Shell, você já deve ter visto a bandeirinha deles, né? A Raízen está num preço atual de R$ 3,73, está tendo uma queda de 1,32%. Já marcou uma mínima nas 52 últimas semanas de R$ 2,24 e já bateu um teto de R$ 5,02. A gente pode perceber aqui que ela está mais ou menos aqui no meio do caminho, ok? Notem, de 5 para 2, 3,73. É uma empresa que paga dividendos e está sofrendo nesse ano uma queda de aproximadamente 25%. Questão aí do álcool, né? Muitos têm visto como o álcool ou o etanol brasileiro, né, que é uma referência mundial, né, na questão de energia limpa, biomassa, tem visto com bons olhos para a transição energética, sobretudo nos automóveis, mas o problema é que a Raizen tem sofrido um pouco com isso, embora nesses últimos meses ela tenha tido uma boa recuperação, ok? O que a gente pode observar aqui dessa empresa? Além dela ser uma empresa, né, com uma marca muito forte, veja, 70 milhões de média de liquidez diária, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores. A gente pode entender que o seu preço sobre valor patrimonial para esse tipo de empresa, né, muitas instalações, uma infraestrutura muito grande, ela está bem adequada. O seu PL aqui está batendo quase que no limite de Benjamin Graham, que fala que vai até 15 a 20, ok? Seu dividend yield está interessante, aproximadamente 6%. A questão das dívidas, aqui na dívida líquida sobre patrimônio líquido, estourou um pouquinho, tá, pessoal? Passou de 1. Só que o EBITDA está controlado, esse daqui pode ir até 3. É provável que aqui ela tenha se alavancado para a construção, né, de novos projetos. Isso a gente até consegue ver o impacto aqui, olha, tanto nas margens bruta, EBITDA e margem líquida, que ficou quase que no zero. Só que no ROI ele está entregando, tá vendo? 2 dígitos, ROI e ROIC, né, o retorno sobre investimento. A empresa é recente, ainda não tem os seus 5 anos aqui nem de lucro e nem de receita. Ela passou por um IPO recente aí na bolsa, né? Lembrando que a Raizen ela incorpora o grupo Cosan, tá? Então a parte aí de álcool Cosan, tá bom? Uma coisa que eu tenho observado que está me chamando a atenção é a taxa alta de aluguel, olha, 8,19%, né? Sabemos que quando você tem uma quantidade muito grande de ações alugadas, você tem uma força vendedora sobre o ativo. Até mesmo eu recomendo que você sempre faça o seguinte, olha, eu no caso eu uso o Invest Site, tá? Mas você pode utilizar aí outros sites que você consegue pesquisar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar, isso é uma dica aí para vocês, tá? Ó, Raizen, ó, vou pegar aqui a Raizen e vou pegar os dados dela aqui, olha, de posições de ações alugadas, né? Só para a gente ter uma ideia. O que é importante a gente ver aqui? Vamos ver se está tendo um crescimento muito grande de quantidade e porcentagem de ações sendo alugadas. E olha lá, ó, o que a gente comentou. Por que a taxa do aluguel está tão alta? Porque aqui na quantidade de ações, olha, desde o seu IPO, olha como vem aumentando o número de ações alugadas, né? Muitos fundos aí, né, estão alugando essas ações com a perspectiva de comprar mais barato no futuro, que faz com que o preço, né, seja forçado para baixo, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no percentual de ações alugadas, veja que estava aproximadamente zero em 2022, né? Mais ou menos no ano passado. Só que agora, olha, ele está marcando aqui 1,4, 1,5%, né? Na quantidade de ações. Não é alto, só que está crescendo, tá?
Então, assim, um ponto aí de atenção. Embora essa empresa, né, seja uma empresa assim, bem conceituada no mercado, sobretudo aí na questão do etanol, né? Ela está sofrendo um pouco aqui na questão dos aluguéis de ações, tá? Bom ficar de olho. Muito bem. Vamos para a nossa próxima empresa? Nossa próxima empresa, a querida, né? Cielo. O Barsi, né? Quem acompanha aí o Barsi, ele fala muito sobre a Cielo, né? A Cielo aqui está entregando 7,41% de dividendo. Hoje ela está subindo 1,63, cotada a 3,73. Já subiu para 5,69 e já amargou também 3,67, ok? Mais uma empresa aqui no meio do caminho, né? Lembrando que a Cielo, né, ó, imagine o seguinte, que de 3 sobra para 5, 6, a gente está falando aqui de um aumento de quase 100%, né? Então vem um pouco naquela questão dos potenciais que a gente comentou. É claro que passado não é garantia de futuro, né? Mas uma vez que ela volte, né, por exemplo, vamos pegar aqui na perspectiva de um ano, né, a números aqui anteriores, né, olha, ela pode representar um bom potencial, especialmente se você comprar aqui, olha, em baixas, né, aproveitar boas oportunidades. Se você entender que é uma boa empresa, né, o Barsi está nela e não larga, né? Especialmente aqui pela questão dos dividendos. Ela já chegou a pagar dividendos mensais, salvo engano. Coloca aí no chat se é isso mesmo. Salvo engano, ela pagava dividendos mensais, era uma das poucas que pagavam. Agora ela está mudando aqui para trimestral, né? Então, por exemplo, aqui pegar nos últimos 5 anos e pegar uma média de aproximadamente 26 centavos, vamos dar uma olhada no preço teto dela, 0,26 dividido por 0,06, 4,33. Olha lá, ela está um pouquinho abaixo do preço teto, atraente para esse tipo de dividendos, né? 3,73, ok? Vamos dar uma olhada nos números dela. Ó, quando a gente olha aqui o dividendo, ok, o PL está baixo para esse tipo de empresa, o preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1, ou seja, tem deságio sobre a empresa, né? Está mais barata do que o seu patrimônio, seu valor patrimonial. Questão de dívida, ela não tem dívida, na verdade ela tem dinheiro, né? A parte de dívida sobre EBITDA também está bem baixo, pode ir até 3, está 1,48, né? Relação de patrimônio líquido por ativo também está muito baixo, de contas versus dinheiro também está menor do que 1. Olha só, isso que é interessante desse tipo de empresa como a Cielo, né? 45% de margem bruta, margem líquida 17%. Né? Imagina um negócio que no Brasil te dá uma margem líquida de 18%, né? Um retorno de 16%. Aqui as receitas caíram, né? E também aqui os lucros, né? Caíram, talvez em razão aí da entrada de novas maquininhas no mercado, mas ela tem se adaptado, né? Comenta aí se nos comércios que você vai, se você ainda encontra as maquininhas Cielo, né? Eu normalmente eu vejo mais assim em grandes empresas, por exemplo, você vai passar no McDonald's, você vai passar em empresas assim, sabe, que tem uma história maior, empresas maiores, parece que eles contam mais com a segurança da Cielo. A questão do aluguel das ações, ela não está sofrendo tanto, se a gente notar aqui, olha, 0,47, poucas ações alugadas. Não tem um preço de venda sendo exercido sobre esta empresa, né? Os dividendos aqui agora está aqui, né? Ó, 1, 2, está pagando, acho que semestral os dividendos, pelo menos é o que está mostrando aqui no mapa de calor, né? Mais provável em março, setembro e também setembro, né? Então, março e setembro, 64% e 72%. Agora está pagando aqui semestral, pelo que a gente está vendo, ok? Certo? Muito bem. Então, essa é a nossa segunda aqui, a Cielo. Vamos para a nossa próxima? Nossa próxima aqui é a rede de farmácias Pague Menos, né, que até mudou o nome aqui para Empreendimentos Pague Menos. Te pergunto, você já viu quantas farmácias tem aí na avenida próxima da sua casa? Comenta aí para você, para a gente participar. Gente, mas como tem farmácia, abre uma atrás da outra, né? Infelizmente, aqui a rede de farmácia Pague Menos, né, está sofrendo um pouco. No ano ela está caindo 20%. Porém, na data de hoje está subindo 1,25, já esteve a 6,10, amargou 2,61 e também está no meio do caminho. Imaginar que de 4,05 vá para 6, né? Estamos falando aí de uma alta de 60, 70%, né? Ok? Certo? Claro que não é nenhuma garantia. Dividendos 4,17, paga certinho. Vamos dar uma olhada aqui nas médias, pegar aqui nos últimos 5 anos, embora ela é uma empresa recente, né? Não vai ter aqui os últimos 5 anos, obviamente.
Mas tudo bem, vamos fazer por esse valor, então, uma estimativa, 18 centavos. Vamos ver quanto que dá de preço teto, ó, 0,18 dividido 0,06, R$ 3. Tá 4. Não está tão esticado assim, não. Quando a gente olha na perspectiva desde o seu IPO 2020, ó, a gente consegue perceber que ela já perdeu todo o ágio, né, do IPO e agora está bem próximo do fundo aqui, ok? Certo? Você investe nesse tipo de empresa, redes de farmácia? O que você acha, né? Vamos dar uma olhada nos múltiplos dela, ó. Também está com deságio, tá? Preço sobre valor patrimonial. Isso daqui é assim bem relevante, tá? Porque, por exemplo, já saiu até uma matéria falando que a Raia Drogasil é a farmácia mais cara do mundo. Vocês já viram essa matéria? E aqui a gente está encontrando uma rede de farmácias que está com deságio. O PL dela está até negativa. O dividend yield, beleza. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido também tranquilo. Sobre o EBITDA também está tranquilo. Quando você mexe com farmácia, dá uma olhada aqui nas margens. Né? Ó, a margem bruta 31% escorregou no líquido. Tem que ver por que isso aconteceu. E o ROI também, né? Um impacta o outro. No ROIC, você tem um retorno de 12% e o crescimento de receitas quase 10%. Tá? Então tá interessante aqui. E quando a gente olha na parte de aluguel de ações, né, 1,94 a taxa. Tem uma quantidade razoável de ações aí alugadas. Né? Quando a gente olha pela quantidade de ações, ela tem uma liquidez média diária grande. Né? Então, pela quantidade total de ações, você tem 1.800.000 alugadas. Né? Você pode até olhar a quantidade total de ações aqui embaixo. E outra dica que eu dou é essa daqui, olha. Quando você vai olhar a quantidade de ações alugadas, você tem que ver o quanto que está disponível em free flow. Ó. Então ela tem 1.800.000 alugadas e ela tem um total de 463 milhões, ok? Só que notem que o free float dela é baixo, ou seja, você tem 33% só de ações disponíveis no mercado. Então você tem que pegar esses 463, 33% dele. Mais ou menos assim, ó, para você fazer um cálculo razoável. Por quê? Porque os acionistas estão em posse, não vai botar em aluguel. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o 463 dividido por 0,33, então você tem, opa, me desculpa, 0,33 dividido pelo 463, x sobre 1 dele. Não era isso mesmo. O que eu fiz aqui de errado? Não, tá certo. 463 dividido por 3, né? Seria 1/3, né? 33%. Ó. Então você tem só disponível no mercado aqui, olha, 154 milhões de ações. E lembre-se que você tem 1.800.000 ações sendo alugadas, né? Então tomem cuidado aí, porque às vezes você olha e fala, tem uma porcentagem baixa alugada, mas tem que ver quanto que tem de free flow, porque isso afeta diretamente, tá bom? Então, um bom ponto de observação. Você gosta desse tipo de empresa? Já estudou? O que você acha? Comenta aí. Nossa próxima empresa muito interessante, principalmente eu, já até fiz alguns trabalhos para esta empresa, Marco Polo, já conheci até a planta dela, né? Parte de fabricação de ônibus e chassis, ok? Marco Polo, ela vem aí tendo uma boa, como que eu posso te dizer, né? Tá tendo uma boa, ter ocupado os noticiários aí, especialmente de investimento, né? Dá uma olhada nesse crescimento nos últimos 12 meses, 130%. Só nesse mês, pessoal, já bateu a nossa Selic aqui, 16,75. Valor atual, 4,81. Hoje está subindo 1,05. Já amargou 1,79. Se você já pegou esse preço, comenta aí. E está quase que no seu teto das últimas 52 semanas, 4,85. Dá uma olhada nos dividendos, 6,79. Com esse crescimento, você pode pensar aí até naqueles dividendos de 300%. Né? Se você quer saber como ganhar dividendos de 300%, coloca aí no comentário que eu te explico. Né? Então vamos lá, olha só a liquidez, 1.600.000, não é nenhum mico aí da bolsa, então vamos lá. Preço sobre valor patrimonial razoável para esse tipo de empresa, né? Uma empresa com infraestrutura, máquinas, galpão, enfim, tudo mais, 1,31. O PL dela muito adequado, 6,10, frente aos pares. Dívida líquida baixíssima, 33%. Dívida líquida sobre EBITDA, 1,39. Ok, muito bom, razoável. Na verdade, razoável não, muito bom. Margem bruta, 19. Margem líquida, 11. Lembrando que é uma empresa que passa por todas as questões aí do aumento do headcount, né? Custo de funcionário, máquinas, materiais, o aço, enfim, tudo, energia e tudo mais. Está entregando um ROI de 21%, um crescimento de receita de 14% e de lucros, pessoal, pasmem, 57%. Incrível, né?
É a nossa querida Poma 3. Mais líquido é a Poma 4, mas a Poma 3 está um pouco mais barata. Questão de tomador. Eu não avalio aqui, porque como a ação mais líquida é a Poma 4, você tem que tomar cuidado na hora de fazer a avaliação aqui da quantidade de ações alugadas. Vamos ver aqui o aluguel se estão torcendo aí para baixo, né? Jogando essa ação para baixo. Eu vou pegar aqui Poma 4, eu vou pegar aqui posições alugadas, vamos dar uma olhada. Então, olhar aqui a questão do aluguel das ações, vamos descer aqui um pouco mais. Aqui, ó, prontinho, está aqui. Então, a questão de aluguel das ações já até teve alto, quase 5%, na verdade já bateu 6%, que é alto, agora está na casa aqui de 3%. É um valor razoável na questão de quantidade de ações alugadas, mas não é uma coisa assim que salta aos olhos. Uma coisa que eu gosto aqui falando de Marco Polo, veja que ela não aumenta a sua base acionária, ó, linha reta, não está diluindo o capital dos seus investidores, ó lá. Não tem aumento expressivo na quantidade de ações. Interessante, né? Muito bom. Pois é. Você tem Marco Polo? Investe no setor? O que você acha da empresa? Coloca aí nos comentários. E a nossa próxima empresa, AgroGalaxy. Você conhece? Já ouviu falar? Eu me lembro do IPO desta empresa. Ela trabalha ali muito na parte do varejo para a indústria agro, também o desenvolvimento, salvo engano, de sementes. Ela faz um conglomerado de tecnologia com agricultura, bem interessante. Eu até estava pesquisando o porquê. O agro é de uma parceria de uma empresa brasileira e o Galaxy é de uma empresa canadense, né? Ela está até aqui embaixo, ó, quando você observa. Estava até observando aqui a questão dos investidores, olha lá, o Agrofundo Brasil e o Galaxy Agrobusiness canadense. Então a junção do Agrofundo com o Agrobusiness, com o Galaxy Agrobusiness, deu AgroGalaxy, uma empresa canadense por trás aí, controladora, tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhada nos números desta empresa. Ó, ela já amargou 4,70. Essa daqui está muito próxima do fundo, tá? 4,70 para 4,90. E também ela já bateu uma máxima nas últimas 52 semanas de 9. Então aqui ó, você tem aqui um potencial, né, claro, passado, não é garantia de futuro, de aproximadamente 100%. Né? Aqui reflete, né, os últimos 12%, que é o 40%, e nesse mês, que é o 7%. Ela paga um dividendo, é bem baixinho, mas paga, tá? Os últimos 5 anos, todo o ágio do IPO chegou a subir, falaram muito sobre essa empresa, caiu, subiu de novo e agora está num ponto bem baixo aqui. Né? Você vê como uma oportunidade, uma liquidez média diária de aproximadamente meio milhão. Esta empresa aqui também tem deságio, 50% do seu valor patrimonial, prestem atenção a isso, tá pessoal? O PL dela razoável, ok? Que mais a gente pode comentar? Apesar dela ter aqueles números do PL e do PVP, ela não tem dívida lá, está controlada a dívida sobre EBITDA e sobre o patrimônio líquido está controlado. E ela entrega margens, margem bruta, uma margem líquida quase próximo do zero, mas um ROI que é interessante, ok? Um ROI baixo, mas um ROI que é interessante. Nova na bolsa ainda não tem lucros e nem receitas, né? Quando a gente olha aqui para a taxa de aluguel, um pouco alta, porém é uma empresa que tem baixa liquidez na bolsa. Muito bem, pessoal. Conheci essas 5 empresas. E eu tenho uma outra notícia aqui, né? Mais para frente eu pretendo falar aqui de outras empresas também dentro dessas margens, como por exemplo a FIC, a Pine4 e a Neogrid, ok? Então fique ligado aí que logo eu falo sobre elas. Comenta aí o que você achou. Tem alguma dessas empresas? Agradeço muito. Até mais. Tchau, tchau.